Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet, no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o descarte de resíduos perigosos. No Brasil são geradas anualmente cerca de 230 mil toneladas de lixo. Uma grande preocupação é com as substâncias com propriedades químicas e altamente nocivas ao meio ambiente. De acordo com a Lei número 12.305 do ano de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os fabricantes, importadores e revendedores de produtos que podem causar contaminação devem recolhê-los. Mas, apesar desta regra estar em vigor, os cidadãos dispõem de poucos locais adequados para jogar fora, por exemplo, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, embalagens de óleo lubrificante, de agrotóxicos, entre tantos outros materiais. A lei recomenda que haja acordos setoriais e termos de compromisso entre empresários e o poder público para implantar o sistema de devolução ao fabricante no país, prática conhecida como logística reversa. Então, no programa de hoje, a gente fala sobre os caminhos para a plena implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Diógenes Delbel. Ele é diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos. E também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Fátima Santos, ela que é especialista em engenharia ambiental e gerente técnica comercial da Suzaquim Indústrias Químicas. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aí aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe aqui do nosso bate-papo mandando mensagens, comentários e opiniões, tirando suas dúvidas sobre descarte de lixo tóxico. Pela rede social, você já sabe, na internet temos duas formas, dois canais diretos de comunicação, você de casa com a gente aqui no estúdio. A primeira forma de mandar o seu recado é pelo facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra vários posts sobre a nossa programação e aqui você pode mandar seu recado, sua dúvida, seu comentário aqui sobre o Conexão Futura de hoje. Outra forma de participar aqui do nosso programa é mandando sua mensagem para o nosso perfil no microblog Twitter, que é o perfil @canalfutura. Você ainda tem como opção o seu bom e velho telefone ligando para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. Os números estão aí para você ligar para a gente, tirar sua dúvida. Enquanto você faz isso, dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Bem-vindos à Conexão. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Diógenes? Tudo bem, boa tarde. Bom, quero começar que vocês defina para a gente, Diógenes. Fala-se muito em resíduos perigosos, mais popularmente conhecidos como lixo tóxico. O que define quando uma substância, um produto, pode ser chamado de um resíduo perigoso? Bom, Cristiano, não é exatamente simples, mas a lei, a 12.305, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, definiu claramente o que é resíduo perigoso. São aqueles resíduos que têm características de toxicidade, corrosividade, são resíduos patogênicos, qualquer característica que possa causar, que apresente risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. E um detalhe ainda, de acordo com leis ou regulamentos ou normas técnicas. Então eles têm que ser expressamente colocados, né, ter essas características e previsto na legislação. Bom, e uma das substâncias e dos produtos aí mais comumente descartados, até de forma indevida, é a famosa bateria, as pilhas, essa que você usa no controle remoto aí da sua televisão, ou mesmo do ar-condicionado, ou a bateria de celular. Todos os tipos de baterias, elas devem ter uma forma diferente de descarte, mas muita gente coloca ali misturada com o detrito orgânico, com o resto de comida, com qualquer tipo de lixo, e isso não é o adequado, né, Fátima? Não, não é o adequado. O adequado é você disponibilizar nos locais que fazem o recolhimento desse material e mandar para a reciclagem, que é o reprocessamento. Ele passa por um processo industrial e volta a ser outros produtos, como óxidos metálicos para a fabricação de corantes, para pisos cerâmicos, vidros, tintas e refratários. Então aquela pilha velha que não serve mais, que acabou aquela bateria, pode virar uma tinta, corante para uma tinta. Corante para tinta dos pisos, azulejos, louças sanitárias. E depois de se utilizar esses pisos na demolição, se triturar, ainda dá para fazer na formulação uma bela de uma argamassa.
Então, na verdade, é o reuso, né? É o reuso dessas matérias-primas, que na verdade tem um valor muito grande, mas que infelizmente nem sempre são aproveitadas. Agora, falamos aqui, né, sobre esses espaços para as pessoas jogarem fora esses tipos de bateria. Muitas vezes faz falta no dia a dia da pessoa saber aonde, né? Falta um pouco ainda dessa conscientização ou de políticas públicas para divulgar a importância das pessoas buscarem, ou mesmo de as empresas que fabricam esses produtos colocarem em prática aquela premissa da logística reversa, de serem responsáveis pelo que produzem, Diógenes. Exato. A logística reversa, é importante nós termos em mente, né, que ela foi criada, começou para alguns produtos, para alguns itens, antes da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a lei criou esses mecanismos, essa exigência para 5 produtos, quer dizer, basicamente 5 novos produtos. Já existia para embalagem de agrotóxico, para pneus, para pilhas e baterias, e foi criado também agora para embalagens de modo geral, embalagens de óleo lubrificante, para resíduos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes e resíduos de medicamentos. Todas essas últimas 5 que eu coloquei, elas estão sendo objeto de acordos setoriais que estão sendo implantados, ainda não foram assinados, com exceção das embalagens de óleo lubrificante. A partir da assinatura desses acordos setoriais, passam a surgir esses compromissos de desenvolver esses sistemas por parte do setor empresarial. Então nós estamos vivendo uma fase de transição. Isso está sendo implantado e alguns você ainda não vai encontrar todas essas alternativas, você vai encontrar iniciativas voluntárias para resolver esse problema. Muito bem, e essas alternativas voluntárias, por enquanto, infelizmente ainda não estão dando conta, né? A gente sabe, a logística reversa, explicando aí para quem está em casa, são as indústrias, as empresas que produzem esse tipo de material serem responsáveis por recolherem isso de volta, né? Na verdade, se elas estão produzindo e colocando no mercado, de certa forma, elas também têm que se responsabilizar por receber esse material de volta e dar a destinação adequada, seja aí uma incineração ou seja o reuso desse material, né? De que forma a indústria, se articulando um pouco mais, colocando isso mais em prática, pode inclusive fomentar essa atividade econômica do reuso e desse recolhimento que vocês fazem, por exemplo, das baterias, Fátima? Então, hoje, para pilhas e baterias, o fabricante nacional ou o importador que traz o produto fabricado em outras origens, que traz ele tem que ter um plano de logística reversa junto ao IBAMA, que é controlado. Se ele coloca no mercado nacional esse produto pós-uso, ele tem que ter a logística reversa de recolhimento, de recebimento desse material de volta, e ele dá a disposição final adequada e ele presta conta de tudo que ele recolhe e tudo que ele manda ou para destruição ou para recuperação, reuso desse material. Agora, uma questão que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, aponta é que cerca de 33% das pilhas e baterias que são vendidas no país são provenientes de contrabando. Isso acaba dificultando um pouco essa ação na prática, né? Então, muita pilha vem por aí sem a declaração para a Receita Federal, vem de fora do país por meio de contrabando, e aí não há, de certa forma, como regular isso, né? O material de contrabando é um material ilícito, é um material ilegal. Então, ele é tratado, por exemplo, quando ele é recolhido nas blitz, assim, a Polícia Federal leva para a gente fazer a destruição desse material. Então, esse é um material ilegal, é um material ilícito, que veio através de fontes. Agora, o material que entra e não é pego nessas blitz, ele acaba indo misturado junto com as pilhas com origem, que tem a logística reversa. Então é difícil para o fabricante ele ficar, se ele recebe tudo junto, ele fica, essa é a minha, essa não é minha, essa não é, essa... Então ele acaba mandando tudo junto para nós, porque se ele ficar separando, o custo da separação acaba até encarecendo mais. Mas essas pilhas e baterias que vêm de forma ilegal para o país também podem ser recicladas, ou nem sempre? Também pode ser reciclada. E essa gera até bem mais, porque a durabilidade dela é menor. Então ela acaba se estragando muito mais rapidamente, acaba vindo tudo junto, né, misturado. É aquela bateria que o consumidor compra e ela acaba em um mês ou menos, né, em uma semana ou duas, já vem pela metade, então acaba consumindo ainda mais. Acaba consumindo. E também o controle de qualidade da fabricação desse produto, ele não é
tão eficiente quanto um produto que tem uma marca, um fabricante que está se responsabilizando por esse produto que está na mão do consumidor final. Então, é um produto, você, às vezes, a pessoa está em casa e fala, eu vou fazer economia. Então, ela, na verdade, não está fazendo economia, porque ele vai durar bem menos, o risco até dela estar se abrindo e soltando aqueles produtos acaba vazando, estragando o aparelho. Então, acaba não sendo tão melhor assim, não é uma economia, acaba sendo até pior. Mas isso vai ter que estar incluso. Quem vai pagar essa conta desse material que entrou ilegal no país ainda não está definido, mas acaba vindo junto, porque quando se coloca um totem de recebimento, você tem que receber todas as marcas ali. Você não pode falar só recebo, senão cada fabricante vai colocar um totem para recolher, vai ficar uma coisa. Então, acaba vindo tudo junto. Muito bom. Jorge, você quer complementar? É o que nós chamamos de resíduos órfãos. Né? Em todas essas resíduos cadeias, órfãos? As cadeias de logística reversa, você tem resíduos onde você não tem o responsável dentro do país. Porque é uma importação ilegal, ou é uma importação até legal, mas que não tem um representante no Brasil, porque esse mecanismo está todo em desenvolvimento. Era possível você importar bens, né, eletroeletrônicos, pilhas, tudo que venha com esses resíduos, até medicamentos, né, estão aqui, eles não têm um responsável legal por eles não são alcançados por essa legislação. Então tem que ser previsto nesse acordo setorial alguma forma, né, de quem vai arcar com isso, quem vai ratear esses custos, porque tudo isso demanda custos, né, de montar essa infraestrutura, processar. Nem tudo é processado dando valor econômico, mas você tem um ganho ambiental, um ganho social. Mas alguém tem que ser responsável por isso. Muito bom. A gente sempre fala aqui no Conexão, divulgamos a legislação brasileira que já prevê uma série de dados para controle sobre o descarte correto. Então, já temos aqui um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, uma Política Nacional de Resíduos Sólidos também. Você pode buscar na internet esses textos na íntegra. Deixa eu mostrar para você, então, primeiramente aqui no site do Ministério do Meio Ambiente, você encontra aqui o texto do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e aqui também navegando no site que é o mma.gov.br, você também encontra outro link que é diretamente aqui no site do Planalto, que é o da Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando aqui a lei que era lá de 98, aqui já 2 de agosto de 2010, o texto dessa lei 12.305, que eu já citei aqui no comecinho do programa, aqui falando de todos os tipos de resíduos sólidos, inclusive dos resíduos perigosos. E se você tem dúvidas, aproveite aí, não perca o seu tempo e ligue para a gente ou mande seu recado pela rede social, pelo nosso telefone. Já tem várias perguntas chegando aqui. Se você quer ter a sua respondida aqui no estúdio, não perca tempo e mande logo aí. Deixa eu começar já fazendo algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. Tem 2 perguntas em relação ao descarte de pilhas, lâmpadas e computadores. A Maria das Graças, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Maria das Graças, pela participação. E também o Jonathan Ângelo pelo Facebook. Quer saber qual a melhor forma para o descarte de pilhas e baterias velhas de forma para não prejudicar o meio ambiente. Fátima? Então, hoje, as grandes redes de mercado, as lojas de departamentos já têm totem de recolhimento. Onde vende normalmente, eles recebem. Ele distribui, ele tem que ter lá o logística. Inclusive, até em farmácias. Na Drogaria São Paulo tem lá o totem de recolhimento nas lojas e você pode descartar lá, ele acaba chegando, ele volta tudo e acaba chegando até nós para fazer o reprocessamento desses materiais. Então isso é importante também, se você de casa costuma comprar uma bateria, uma pilha em algum lugar e não vê, ou vê que não tem um espaço ali para coleta, acho que cobrar também perguntar e cobrar também do comerciante. Eles falam, não tem sim, nós recolhemos aqui. Porque a maioria das assistências técnicas, dos distribuidores onde vende, tem o totem de recolhimento, que às vezes não fica na visão assim da loja física, às vezes fica na entrada, às vezes fica no fundo. Então é só perguntar que eles indicam onde colocar esses materiais pós-uso. Muito bom. A Maria das Graças pergunta também sobre lâmpadas e computadores. Onde é o descarte adequado? Isso a gente tem falado muito aqui no Conexão, inclusive, sobre lixo eletrônico. É um descarte que muita gente tem dúvida, né? Aquele computador quebrado, aquele monitor velho que não serve mais. Faz o que com esse tipo de resíduo, Diógenes? Então, esses são exemplos daqueles que ainda estão na fase de implantação do Acordo Setorial de Logística Reversa. Que as empresas ainda não são responsáveis. Ainda não estão com essa responsabilidade implementada.
Está numa fase, nós estamos justamente numa fase de transição, espera-se que esses acordos sejam assinados nos próximos meses. Mas já existem uma série de redes, já existem cooperativas, já existem centrais que processam esses materiais. É possível você achar na internet algumas informações de sites que orientam locais mais próximos como isso. Uma boa referência é o SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. O site deles é www.sempre.org.br. Lá ele tem uma série de dicas e orientações para a reciclagem de vários produtos, inclusive os computadores. As lâmpadas já é um bem que é um pouco mais complicado, né? Porque ela não é exatamente reciclável, ela tem material perigoso dentro, que é o mercúrio, né? Ela libera vapor de mercúrio. Então, o importante é não quebrar as lâmpadas, né? E tentar levá-las para algum centro, algum comércio, alguma coisa que tenha isso. Um ponto importante, os municípios são, nós pensando no cidadão e não em empresas, os municípios são os grandes, têm que ser os grandes organizadores da gestão de resíduos urbanos, de todos os resíduos de nós, da população. Então é importante ver com o seu município se ele tem isso implementado, se ele tem alguma central, já tem alguma política e cobrar do próprio município que ele trabalhe para desenvolver esses sistemas. São o poder público local que tem que executar, na verdade, articular para essa política nacional de resíduos sólidos ser colocada em prática. Né? É o poder local. Este ano para já ter o plano dele já funcionando. Exatamente. Então, todos os municípios têm que ter o plano de gerenciamento de resíduo funcionando. Não é só apresentar o plano, não, já tem que estar funcionando. Em execução. Ele teve até o final do ano para apresentar o plano e agora ele tem até o meio do ano para executar o plano. Então, algumas prefeituras, inclusive, já nos mandavam antes de ter de forma voluntária, e hoje algumas prefeituras já nos mandam pilhas, baterias, os eletroeletrônicos, que é o lixo tecnológico, já nos manda esse material. E acaba mandando também as lâmpadas para a empresa que recicla a lâmpada. Enfim, só que todas, então isso são algumas só, poucas. Só que até o meio do ano, todas vão ter que estar fazendo isso. A gente pensando em mais de 5 mil municípios aí, Brasil afora, a gente pensar de uma forma uniforme que todos façam isso. Mas os municípios grandes, a grande sacada seria os ecopontos, onde você leva pequenas quantidades de entulho, você ter lá disponível o local onde você coloca a lâmpada, o local onde você coloca o lixo eletrônico. Do próprio cidadão ter essa ação voluntária de levar o seu resíduo. Ele sabe como já acontece em outros países. Como já acontece em outros países. Ele saber que esse lixo ele vai segregar, guardar, quando ele for no ecoponto, ele leva esses materiais e coloca nos compartimentos corretos para seguir para reciclagem ou para o tratamento. Essa, inclusive, é a participação do Manuel Fernandes aqui, dando essa sugestão, como a gente está apontando, ótima sugestão, inclusive, de que as prefeituras colocassem espaços, lixeiras disponíveis para o recebimento desses resíduos de forma separada. Isso contribuiria muito já, inclusive, para envolver um pouco mais o cidadão nessa questão da responsabilidade. Como falamos aqui, esse plano é de cada município, mas se as pessoas não cobrarem no poder público local, de fato, infelizmente, lixo não é prioridade. A gente não vê aí em planos de governo candidatos falando de resíduos, né? Infelizmente, isso não é levado como prioridade por muitos candidatos. Então, está aí uma bandeira que poderia ser apresentada, né, Diógenes? Isso. Mas é importante ter em mente, né, que a lei colocou a responsabilidade por esses produtos que nós já nos referimos, né? Ela atribuiu ao fabricante, importador, distribuidor e revendedor. Eles são a primeira linha que tem que implementar esse sistema. E eles vão fazer isso, né, com apoio, com integração, com participação ou não da prefeitura local. Que alguma coisa pode ser feita pela prefeitura, mas para esses resíduos ela não é uma atribuição da prefeitura, mas é importante o papel da prefeitura em articular esse sistema, fazer isso funcionar, porque ela está resolvendo um problema ambiental daquela comunidade. Tem a pergunta do Euler aqui, que é importante também, é outro tipo de produto que muita gente tem dúvida. Obrigado, Euler, então, por mandar esse recado e esse alerta aqui. Vamos ver qual a resposta aqui dos nossos entrevistados. Ele pergunta onde descartar um ar-condicionado, caso ele não tenha um local para descarte. Qual seria a melhor forma, então, para descartá-lo sem prejudicar o meio ambiente? Quem pode dar uma dica? Fátima? Então, olha, uma grande local onde ele pode conseguir, no site do Sempre, lá tem todos os materiais que pode colocar. Porque tem já algumas empresas que recebem esses materiais para mandar para o reprocessamento e para a destruição.
Então, que recebe geladeiras, TVs, enfim, os eletroeletrônicos até de grande porte que... Então ele deve entrar no site, ele vai conseguir alguns locais onde recebe esse material. Então vamos mostrar na tela, já que o Diógenes e a Fátima já citaram que esse site é importantíssimo, mostrar para você de casa tomar nota aí, é sempre com c.org.br, é o site para você, inclusive aqui ó, já abriu diretamente no Eletroeletrônicos, para você saber aí onde você pode fazer esse descarte correto, entrar em contato com as empresas. E aqui, inclusive, eles colocaram uma contagem regressiva com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí faltando tantos dias, para que todas as prefeituras fechem os lixões e implantem a coleta seletiva no Brasil. É um grande desafio para os próximos meses. Vamos acompanhar de perto aí, então. Não deixe de acessar esse site sempre.org.br. Em relação à questão de aterro sanitário, a Dulcineia pergunta pelo Facebook. Obrigado, Dulcineia, pelo seu recado. Qual seria a distância mínima necessária entre um aterro sanitário e o perímetro urbano de um município para que os riscos à saúde sejam menores, Diógenes? Você tem essa informação? A localização de aterro sanitário depende de cada projeto. O que se procura seguir, né, na implantação do projeto e no licenciamento ambiental do aterro sanitário, né, não é simplesmente uma distância linear, depende também do que você tem no meio do caminho, né? Mas se imagina como adequado, você tem uma distância de 500 metros, assim, onde você começa a ter residência. Há aterros colocados mais próximos disso, porque na realidade foi implantado um local e a área urbana foi se aproximando no aterro. Não quer dizer que seja uma situação de risco, mas não é exatamente agradável. Mas o bom é você ter essas áreas um pouco mais afastadas dos grandes centros. Aí. Mas o aterro sanitário, por definição, ele é uma área de contenção, uma área de proteção ambiental, de proteger o ambiente do entorno. Tudo que é feito no aterro é para conter o resíduo e evitar que ele emane qualquer contaminação para o ambiente e para as pessoas. Muito bem, infelizmente a gente já está chegando aqui no finzinho do programa, passou voando a conexão de hoje, são várias as perguntas que chegaram aqui para a gente. Infelizmente a gente não vai conseguir responder a todas, mas vamos guardar para um próximo Conexão em relação ao descarte. Deixa eu colocar para você na tela outros sites importantes, então para você buscar informação na internet e ser bem informado aí para saber onde descartar e também como cobrar aí sobre as políticas públicas que devem ser melhor executadas. Primeiramente então o site da Suzaquim.com.br, aqui representada pela Fátima, que é essa empresa que recicla baterias, então você pode ter outras informações sobre o trabalho deles no site que está aí na tela para você. E outro site é o da BETRE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos. Aqui, inclusive, você tem muitas informações, inclusive sobre a legislação brasileira, o que diz e o que não diz também sobre a questão do tratamento de resíduos. Não deixe de acessar abetre.org.br. E com isso eu encerro o programa de hoje. Obrigado, Diógenes. Obrigado, Fátima, pela presença aqui no estúdio comigo. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente se encontra aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão.